Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologias do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo agora o Enem de 2015, né? Primeira aplicação caderno azul. E agora a gente vai para a questão 66. A questão 66 ela é bem interessante, né? Ela vai descrever aí para a gente em relação às alterações cromossômicas, né? Olha só, ela descreve o seguinte, ela tem um texto, né? E descreve o seguinte: a cariotipagem é o método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares cromossomos e permite identificar um indivíduo normal. Né? Um indivíduo normal, aqui no caso, tanto homem quanto mulheres, nós possuímos aí 46 cromossomos, né? Tanto aqui no caso XX, no caso para mulheres, e XY para homens. Beleza, aí a questão continua. Ou com alguma alteração cromossômica. A investigação aqui no caso, né, do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alteração morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47XY mais 18, ou seja, né, que no caso o menino, né, com 47 cromossomos mais 18. Beleza, aí a questão continua, né, com a seguinte pergunta: a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como o quê? A. Estrutural, do tipo delação. B. Numérica, do tipo euploidia. C. Numérica, do tipo poliploidia. D. Estrutural, do tipo duplicação. Ou E. Numérica, do tipo aneuploidia. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Vai se tratar aí, né, de uma questão numérica, do tipo aneuploidia. Essa questão, você teria que entender o conceito de cada uma, para você não confundir, né? Você teria que entender a definição do que significa cada conceito aqui, tá bom? Aqui no caso, por que vai ser aneuploidia, né? Primeiramente, se a gente for analisar, a questão já descreve pra gente, vai ser uma alteração aí numérica, não é uma questão de alteração cromossômica estrutural. Então, aqui no caso, ele ganhou cromossomos aqui, ele vai ganhar 47 cromossomos, ele vai sofrer essa mutação aqui, a criança, de 47 cromossomos. Então, no caso, você já pode inferir que não é uma questão que se trata de estrutural, e sim uma questão numérica, né? Pelo fato aqui, devido da criança ganhar 47 cromossomos. Aqui no caso, se você já poderia descartar as alternativas estruturais. Olha só, você já poderia descartar a A, né, estrutural do tipo delação, e você também poderia descartar a D, né, do tipo, que é estrutural do tipo duplicação. Então, não vai se tratar aí de uma questão estrutural, e sim de uma alteração numérica, né, em relação aos cromossomos. Aqui no caso, por que a aneuploidia? Olha só, se vocês forem analisar, né, vamos entender o conceito de cada uma. Por que não é numérica do tipo euploidia? Qual que é a diferença aqui no caso das aneuploidias, né, e das euploidias, né? Por que não é aqui no caso a letra B, né? Vamos analisar aqui. Beleza, se a gente for analisar aqui o conceito, o que é aneuploidia, né? Qual que é a diferença entre as duas? As aneuploidias, que aqui no caso vai ser o caso da criança, vão ser alterações cromossômicas numéricas, né? Que vão se caracterizar aí pelo aumento, aqui no caso, ou diminuição de um tipo de cromossomo, que é o que aconteceu com a criança. Ela ganhou 47 cromossomos, né? Se a gente for analisar a diferença entre as duas, qual que é a diferença das euploidias, né? As euploidias vão ser alterações cromossômicas numéricas também, né? Só que elas vão alterar todo o conjunto cromossômico. Então, cuidado para vocês não confundirem. Aqui no caso, ela vai alterar todo o conjunto cromossômico, não é a questão da criança que vai alterar aqui no caso só 47, ela vai ganhar um cromossomo a mais. Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio. Então, não vai se tratar de euploidias justamente por isso. Não é todo o conjunto aqui cromossômico, né? No caso aí do genoma. Aqui no caso, são diferentes
da aneuploidia, né, que vai ocorrer a adição ou perda de apenas um tipo de cromossomo, que vai ser o caso da criança. Então, por isso que também não vai ser, aqui no caso, as euploidias. Por que no caso também não vão ser aí em relação às poliploidias, né? Que a questão também vai citar pra gente. Desculpa, gente. Por que no caso também não vai ser as poliploidias? Aqui no caso, o que é poliploidia também? Qual que é a diferença de aneuploidia e poliploidia? As poliploidias, aqui no caso, se a gente for analisar, a aneuploidia aí vai ser, né, que a gente já analisou, vai ser a perda de apenas alguns cromossomos ou ganho. Aqui no caso, a criança ganhou um cromossomo. Poliploidia vai ocorrer aí quando o número de lotes cromossômicos também, que no caso vai ser maior do que 2, então vai ser uma alteração também no número de lotes de cromossomo, ou seja, né, pode ser aí 3N ou 4N, por exemplo. Então, por isso aqui no caso também não vai ser poliploidia, né? Vai se tratar aí de aneuploidias, tá certo? Por isso aqui no caso vai ser a letra E. Beleza, o que é aneuploidia, né? Agora vamos entender o conceito. E qual tipo de doença aí essa criança vai ter devido a essa alteração cromossômica, né? Se a gente for analisar aqui, esse site é bem interessante, créditos aí ao site Mundo Educação. Olha só um conceito para vocês, rapidinho, para vocês entenderem por que a letra E aqui no caso. O que é aneuploidia? O que essa criança tem, né? Que tipo de alteração é essa? Olha só, as aneuploidias, né, vão ser alterações cromossômicas, numéricas, como, né, a própria questão já descreve pra gente, e que vão ser aí características do aumento ou diminuição de um tipo de cromossomo. Um exemplo também vai ser no caso a síndrome de Down. No caso não é no caso, não é a doença do menino aqui no caso, mas se encaixa também a síndrome de Down como um tipo de aneuploidias, né, a mais conhecida. Aqui no caso, beleza, os seres humanos aí, pra gente entender, apresentam 2 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomos sexuais, aqui no caso. Algumas vezes, no entanto, o número de cromossomos em um indivíduo sofre alterações, configurando aquilo que chamamos de anomalias numéricas, né, que é o que a questão vai descrever. Podemos classificar as alterações numéricas em 2 tipos, euploidias, aqui no caso, e aneuploidias. Tá, a definição aí de aneuploidias, né? As aneuploidias aqui no caso são alteradas as alterações dos cromossomos. Se o indivíduo é diploide 2N e apresenta um cromossomo a mais, pode ser apresentado como 2N mais 1. Quando ele apresenta um cromossomo a menos, também pode ser representado por 2N menos 1. Essa alteração aí que acontece aos cromossomos. As aneuploidias aí vão se diferir, né? A gente já viu por que elas se diferem aí das euploidias, né? Então, como ocorre as aneuploidias? Pra gente entender também. Desculpa se o vídeo ficar longo, mas é importante a gente entender a definição aí pra gente saber por que vai se tratar da aneuploidia, tá certo? As aneuploidias, elas vão acontecer por quê, né? Olha só. Isso significa que no caso em que o momento da divisão celular, né, a distribuição dos cromossomos ou das cromátides, aqui no caso, cromatídeos, né, ocorreu de maneira incorreta. Ou seja, quando ocorre aí na meiose 1, observa-se que os cromossomos homólogos não se separam corretamente. Já a não disjunção na meiose 2 ocorre porque não houve a separação das cromátides aqui no caso, né? Vale frisar que pode ocorrer ainda a não disjunção, né, na mitose após a formação do zigoto. O que acontece? As classificações, tem classificações também das aneuploidias, tá, gente? Tem as nulissomias, que é 2N menos 2, tem as monossomias, que é 2N menos 1, tem a trissomia também, que vai ser 2N mais 1. Aqui no caso, eu acredito que é a do menino, né, que em relação à questão vai se tratar de uma trissomia. Olha só, beleza, vamos ver aqui que tipo de doença que ele tem. Eu até pesquisei aqui, achei bem interessante, trazer para vocês analisarem qual tipo aqui de doença que o garoto vai ter em relação a essa alteração aí do cromossomo, né, por se tratar de uma aneuploidia.
Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Gente, eu vi um pequeno probleminha aí, eu pensei que estava gravando, mas eu perdi tudo aqui no caso. Mas voltando, né? A gente tinha parado nas lulissomias, né? Aqui no caso vai se tratar de uma aneuploidia, né? Como a gente disse. E aqui no caso, a dele, especialmente do menininho, aqui no caso do garotinho, vai ser uma tricossomia, tá bom? Então, qual o tipo? O tipo, eu também pesquisei aqui para vocês em relação aqui ao tipo de doença que ele tem. Não é síndrome de Down, mas está caracterizado também, é uma aneuploidia, né? A síndrome de Down também é uma aneuploidia, mas no caso a dele aqui, né, vai se tratar aqui no caso de uma Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, gente. Houve um probleminha aqui de uma trissomia, tá bom? Créditos ao site aqui. Isso, uma trissomia. Créditos ao site InfoEscola também. Eu vou deixar o link abaixo. Muito interessante aqui essa informação, né, para vocês acompanharem. Olha só, por que a dele vai ser uma trissomia, né? Vai ser mais 18, né? A alteração cromossômica dele. O que é uma trissomia, né? Olha só, beleza, é diferente aqui no caso, também é uma síndrome, né? Vai ser uma síndrome, também no caso, diferente aí da síndrome de Down, mas também não deixa de ser uma síndrome, a trissomia, né? O que vai acontecer em relação a dele, né? A maior parte dos pacientes portadores dessa síndrome apresenta trissomia regular, que é exatamente a do menino, né? Sem mosaicismo, ou seja, cariótipo, que é o que o garotinho tem, olha só, 47XX aqui no caso, ou XY, o dele, o da questão aqui vai ser XY, né, mais 18. Dentre os restantes, aproximadamente, né, gente, desculpa, eu tô resumindo aqui só para vocês entenderem, né, o que é a neoploidia, que tipo de doença ele está portando, né, aqui no caso em relação a essa mutação cromossômica que ele sofreu, então só para deixar bem explicadinho para vocês. Dentre os resultados, né, aproximadamente, é formado por casos de mosaicismo, né, aqui, e outra parcela por problemas mais complexos, como aneuploidias duplas. Então, tem aneuploidias duplas também, tá certo? Olha só, os tipos de características dessa doença, né? Olha só, apresentada pelos portadores aqui no caso da trissomia 18, né? Que são, aqui no caso, o retardamento físico, choro fraco, hipotonomia, seguida de hipertonia, hipoplasia da musculatura esquelética e do tecido adiposo subcutâneo, redução de resposta a estímulos sonoros, retardo mental e diversas características físicas, como aqui no caso, né? Crânio disfórmico, face triangular com testa alta e plana, maxilares recuados, orelhas mal formadas e baixas, occipital proeminente, lábio leporino, né? Ou fenda palatina, pescoço curto com pelos em excesso, externo curto, né? Mamilos pequenos, presença de hérnia inguinal ou umbilical. Então, todas essas características, né, vão apresentar em relação a essa mutação, né, cromossômica, tá certo? Então, aqui no caso, né, eu resumi para vocês em relação à questão, aí no caso, a doença deste garotinho, do menino, aqui no caso, vai ser a síndrome de Edwards, tá bom? Diferente da síndrome de Down, né? Mas não deixa também de ser uma síndrome do tipo aneuploidia. Por isso aqui no caso vai se tratar da letra E, vão ser aneuploidias, porque ele sofreu aqui no caso uma alteração cromossômica, mas ele ganhou aqui no caso em relação, ele ganhou um cromossomo a mais. Essa mutação está relacionada a ganhos de um cromossomo, diferente das outras classificações aí, né, que a gente analisou, da euploidia, da poliploidia aqui no caso, tá certo? Por isso aqui no caso dele que vai se tratar da poliploidia, né? Isso. Por isso aqui no caso vai se tratar de uma aneuploidia. Por quê? Ele vai ganhar um cromossomo a mais, ele vai sofrer uma mutação, mas de alguns cromossomos ele vai ganhar aqui no caso um cromossomo a mais, que vai ser 47, né? E mais 18, tá bom? Por isso que vai se tratar de uma alteração cromossômica numérica, porque está relacionado aqui a numérica 47 mais 18, né? E do tipo aneuploidia. Vale lembrar que dentre as aneuploidias existem, né, várias doenças, né, em relação à aneuploidia.
várias síndromes. Aqui no caso do garotinho é a síndrome de Edwards, né? Mas também tem síndrome de Down e tem outras doenças aí relacionadas aí a esse tipo de síndrome, beleza? Bom, gente, eu não sei se o vídeo ficou muito longo, aconteceu um probleminha aí, mas espero de verdade que vocês tenham entendido, né, que vocês tenham conseguido entender a diferença entre os conceitos. Essa questão você teria que entender a diferença aí entre os conceitos também, em relação aí aos conceitos, a definição de cada uma, né, para você resolver a questão. Espero de verdade que vocês tenham entendido, né, vou deixar o link abaixo dos sites aí, em relação, né, às características aí de cada conceito, principalmente da síndrome, né, aqui no caso das aneuploidias, né. Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de biologia, tá bom? Bons estudos para vocês, beleza? E até a próxima!